Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Souza e no vídeo de hoje falaremos do capítulo do livro Psicologia Ambiental que tem como título Percepção de Risco. A percepção de risco é um modo de o ser humano compreender as informações do ambiente que chegam aos seus canais sensoriais. As informações sobre possíveis riscos estão no ambiente, de modo que, ao explorar um local, cabe a cada pessoa perceber ou não tais indícios. E essa percepção de risco será influenciada por um grupo de fatores pessoais e ambientais que estão interrelacionados. Dentre elas, podemos citar como experiências passadas, atitudes atuais voltadas ao risco, crenças, grau de exposição e medidas para a gestão do risco. O estudo científico sobre percepção de risco surgiu no final da década de 60, em plena Guerra Fria. O contexto da época era de preocupação com a nova aplicação para a tecnologia mortal. Um aspecto importante a ser considerado é que os estudos sobre percepção de risco estiveram sistematicamente associados a questões ambientais, ou seja, sobre o local e a forma de viver. Em 1987, um professor do Departamento de Psicologia da Universidade de Oregon publicou um artigo que se tornou um clássico da área dos estudos de percepção de risco. Nele, o autor apontou para a multidisciplinaridade da área e conceituou percepção de risco como o julgamento intuitivo que é feito por pessoas leigas para avaliar o risco de determinada atividade, ou seja, a percepção de risco é quantificável e previsível. Ele propôs que a questão é bifatorial. O primeiro fator corresponde a quesitos como controlabilidade, possibilidade de consequências catastróficas globais, fatabilidade, equitatividade, individualidade, risco para gerações futuras, facilidade de redução, decremento voluntário do risco e temeridade. Já o segundo fator congrega aspectos referentes ao risco de não ser observável, ser desconhecido para as pessoas expostas, ter efeito retardado, ser novo e pouco conhecido pela ciência. Nele, o autor também indicou que o afeto é um componente importante na hora de avaliar os riscos, assim como a existência de uma relação inversa entre benefícios e riscos percebidos. Em 1993, Lima considerou a avaliação de risco feita por pessoas em geral como sendo tridimensional, sendo ela o grau de informação disponível sobre o risco, o grau de controle possível sobre o desastre e a importância pessoal do desastre. A autora também salientou que o risco não está diretamente associado com o número de mortes provocado pelo desastre, mas sim com o caráter devastador do evento, ou seja, se é controlável ou não. Nisso, riscos que são familiares tendem a se tornar comuns para a população, perdendo o poder de mobilizar e assustar. Nisso, precisamos lembrar que a sobrevivência dos seres humanos depende da capacidade de identificarem e avaliarem corretamente os riscos presentes no ambiente. Quero trazer aqui dois modelos que implicam a percepção de risco no trânsito. O primeiro desses modelos é a teoria do risco zero, que enfatiza a competição entre o desejo do condutor de desempenhar certo ato, induzido por motivos em uma certa situação de trânsito, e o risco que foi percebido, ou seja, a excitação em fazer alguma coisa em meio a um risco percebido. O segundo modelo é a teoria da homeostase do risco. Nesse, o condutor compara o nível de risco ao qual está sendo exposto, ou seja, o risco percebido, com aquele que está disposto a aceitar, e tenta reduzir a diferença a zero. Nesse enfoque, o ser humano é visto como um estrategista que tenta otimizar e não minimizar o nível do risco assumido com o propósito de maximizar os benefícios econômicos, biológicos e psicológicos que podem ser derivados da vida. Em estudos voltados para desastres de 2013, o Brasil foi considerado o 8º país que mais foi atingido por desastres naturais. Os riscos são considerados mais graves quando colocam a vida das pessoas em risco e este risco é imediato, identificam as vítimas e os sobreviventes de um evento ou dão credibilidade às fontes de informação, como técnicos, rádios e TV, sobre o risco. Todavia, os eventos são considerados menos perigosos quando a mortalidade é distribuída em uma área geográfica e o risco à vida é indireto. Isso significa que uma enchente seria considerada muito mais séria do que uma seca. É isso. Vale lembrar que a percepção poderá estar carregada de afetos que poderão alterar a percepção de risco real do ambiente,
Por exemplo, devido ao apego ao lugar, o morador de uma casa atingida por uma enchente poderá encarar como secundário o risco a que está exposto ao continuar a residir nesse lugar. Para tanto, a psicologia ambiental poderá contribuir na compreensão e explicação do fenômeno ao considerá-lo a partir da relação estabelecida entre pessoa e um ambiente, de modo a ponderar o contexto ambiental existente e as interações neles vividas. Destaca-se, assim, a necessidade de investigar como se dá a comunicação dos riscos entre comunidade e as autoridades dos órgãos públicos. Deve-se pensar na importância de implantação de planos de contingências, elaboração de mapas de riscos e tantas outras medidas que venham auxiliar no planejamento de riscos. É isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.